Fala galera, tudo em paz? Eu sou o professor Gleison e hoje a gente vai falar sobre ângulos, tá certo? Mais uma aula que a gente vai aprender muito sobre matemática, sobre um assunto muito importante, né? A área de geometria ela é essencial, tá? Para o nosso dia a dia. Você tem contato direto com muitas coisas da geometria e muito você não conhece, certo? Conhece na prática agora você conhece na prática, mas não conhece teoricamente os nomes daquilo, aquilo que você faz, muita coisa que você toca, que você vê é ângulo, tá certo? São ângulos adjacentes, complementares, suplementares, OPV. Algumas construções você consegue visualizar a bissetriz e saber trabalhar com esses conceitos é importante para esse estudo de matemática, tá bom? Vamos lá? Vamos lá começar a nossa brincadeira. Começamos aí com a frase de Chico Xavier: mentalizem, certo? Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Sejam pacientes. Ângulos propriamente dito, vocês têm aí a imagem, certo? Das figuras que representam ângulos. Ó. Essa figura aqui é a representação tradicional de um ângulo, tá? O que é, de fato, um ângulo? Um ângulo é formado por duas semi-retas, ó, elas aqui, uma semi-reta, outra semi-reta, que partem da mesma origem. Essa origem é esse vértice aqui, tá certo? Tá? O ângulo ele é medido em graus, aqui é o ângulo, tá? A unidade de medida dele é o grau ou radiano, de acordo com o sistema internacional. Então, se a gente olhar em graus, você começa aqui de um ângulo nulo e dá uma volta inteira. Essa volta inteira mede 360 graus, tá? Quando se estuda já lá no conceito de funções trigonométricas, no ensino médio, certo? A gente precisa trabalhar na área trigonométrica com o radiano, que a gente tem outra nomenclatura aqui que não vamos utilizar nesse momento, mas ela existe, tá bem? Os tipos de ângulos que a gente precisa saber de fato que existem nomeados. Nós temos aí os ângulos agudo, raso, obtuso e reto, tá certo? O que é de fato um ângulo agudo? Nós temos aí um ângulo de 40 graus, mas um ângulo agudo não é especificamente de 40 graus. Qualquer ângulo menor que 90 e maior que zero, certo? Menos que 90 e maior que zero, ele é considerado um ângulo agudo. Quando o ângulo mede exatamente 180 graus, olha aí a imagem dele como é, certo? Pode ficar assim, está na horizontal, pode estar na vertical, pode estar inclinado, ele é considerado como um ângulo raso, esse é o nome dele. Quando o ângulo forma uma parte reta, você percebe o biquinho retinho, certinho? A gente diz que as semi-retas estão perpendiculares. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus e recebe o nome de ângulo reto exatamente porque fica um perpendicular ao outro, né? Forma aquele bico. Você pode observar geralmente nos cantos de parede, você pode observar nas portas, canto de porta, formato de muitos objetos retangulares como televisores. A maioria você consegue identificar o ângulo de 90 graus, que é muito utilizado no dia a dia. Pisos das casas, a grande maioria, ele tem um ângulo de 90 graus nos seus cantos e assim vai. Tá? O ângulo obtuso são aqueles ângulos que são maiores que 90 graus, tá? Mas também não chegam ao ângulo de 180 graus, que seria raso. Então, quando ele passa de 90 e chega bem perto de 180, a 179, alguma coisa, tá? Ele, antes de chegar a 180, ele sempre vai ser considerado obtuso nesse intervalo, tá bom? Então, classificação desses quatro, nós temos também o ângulo nulo, que é um ângulo de 0 grau, beleza? E até você imagina a construção dele. Se você pegar essa setinha que está apontada para o A e der a volta, certo? E deixar ela na mesma direção do B.
Ou seja, vai ser uma seta sobre a outra, você tem ali um ângulo nulo, tá bom? O que são ângulos adjacentes? Eu costumo, certo, passar para os meus alunos que ângulos adjacentes são ângulos vizinhos. É um conceito que facilita muito para você entender o que são ângulos adjacentes. São ângulos vizinhos. Pronto. Olha, você olhar aqui, esse ângulo azul é vizinho só o azul, é vizinho só do branco. Então a gente consideraria dois ângulos adjacentes. Mas a representação do ângulo está nesse tracinho aqui. Esse ângulo aqui vai da reta OB até a reta OA. Olha só o tracinho. Então esse ângulo começa na parte branca e termina na parte azul. E o ângulo AOC, certo? Ele é só a parte azul. Veja que os dois têm partes em comum, como que um ficasse sobre o outro. Isso, né, justifica o conceito de que esses não são ângulos adjacentes. Para ser adjacente, ele não tem partes em comum. Duas casas vizinhas têm parte em comum? Não, né? Não tem parte comum. Então, uma termina na parede dela, da outra termina na parede da outra. Mesmo que exista uma parede só, então a parede não é das duas, a parede é de uma só, então não existe parte comum, tá certo? Então essa parede aqui seria a divisão entre esse ângulo e esse, mas esse ângulo passou para cá. Então esses não são adjacentes. Já esses daqui são, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, que vai de BOC, e aqui eu tenho outro ângulo de 45 graus que vai AOC, tá certo? Os ângulos adjacentes não obrigatoriamente devem ser iguais, não, aí é apenas um exemplo. Nesse caso os ângulos são iguais, nós pegamos um ângulo reto para a construção da imagem, tá bem? E o que é a bissetriz de um ângulo? Olha só, a bissetriz de um ângulo é mais uma semirreta. A gente já falou em semirreta hoje na construção do ângulo. A bissetriz de um ângulo é mais uma semirreta que parte do mesmo lugar que o ângulo se formou, certo? O mesmo vértice, tá bem? Porém, o que é que essa bissetriz faz? Qual a função dela? A função da bissetriz é dividir o ângulo em duas partes iguais. Sem querer querendo, nós já vimos aqui uma bissetriz, Esse segmento OC é a bissetriz do ângulo AOB. Por quê? Porque divide exatamente o ângulo em duas partes iguais. Percebeu? Então, é isso que a bissetriz faz. Essa é a função dela. Dividir qualquer ângulo ao meio, certo? Em dois ângulos exatamente de mesma medida. Tá bom? Vamos lá? Dá continuidade. O que são ângulos complementares? Tá? Existem os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Mas o que são os ângulos complementares? Os ângulos complementares são aqueles que, quando você junta, tá? Eles formam um ângulo de 90 graus. Olha só, eu tenho aqui esses ângulos, eles são adjacentes, percebam? Olha, são adjacentes, não tem parte em comum. E quando você junta os dois, 30 mais 60, forma 90. Aí eles são complementares, tá certo? Para você ficar consciente. Por exemplo, se eu tiver um ângulo de 10, o complemento de 10 é 80. E o complemento de 80 é 10, tá certo? E vice-versa, um é complemento do outro. Então, se eu tiver um ângulo de 35, o complemento de 35 é 55. 55 mais 35, 90. Mas o complemento de 55 é 35 também, tá certo? Então, um complementa o outro. Os pares, né, são complementares. E o conceito de suplementares? É muito parecido, a ideia é a mesma. A única diferença é que quando esses dois ângulos se unem, eles não formam 90 graus, eles formam 180 graus. Esse é o conceito de ângulos suplementares. Percebeu? Esse ângulo não tem mais nada em comum com esse, mas quando você une um com o outro, você forma um ângulo de 180 graus. Por isso que a gente disse que os ângulos AOC e BOC são ângulos suplementares. Tá bem? Temos também o conceito de ângulos opostos pelo vértice, que você vê muito em construções, tá certo? Você vê muito em desenho, você vê muito nas obras de arte. Esse tipo de desenho, tá? Você
tem um conceito importantíssimo. Olha, quando você vê, você tem aqui duas retas que se cruzam. A reta AC e a reta DB. Essas retas que se cruzam, elas se cortam formando 4 ângulos. Tá certo? Quando esses 4 ângulos se formam, ó, eu tenho 2 pares que a gente chama de OPV. Ó, um de um lado, um do outro. O X e o Y são OPV. Se a gente construísse o ângulo aqui, que é o ângulo COB, e construísse também o ângulo DOA, certo? Nós teríamos 2 pares também de ângulos OPV. E o que é que a gente precisa saber sobre ângulos OPV? Pronto. Ângulos OPV, eu acho que todo mundo está vendo a imagem, está muito claro. Quando os ângulos são OPV, a gente diz que eles são congruentes, ou seja, quando os ângulos são OPV, eles possuem a mesma medida. Então, se você souber que x é 40, você automaticamente vai saber que y também é 40. Tá certo? Entendeu a ideia? Vamos lá? Vamos continuar? Agora vamos trabalhar, a gente tem aí alguns exercícios, certo? Para serem resolvidos. E nesses exercícios, vocês vão trabalhar os conceitos que foram conversados aqui. Conceito de ângulos, tipos de ângulo, se o ângulo é adjacente ou não é, a bissetriz que divide o ângulo ao meio, tá certo? Ângulos complementares, ângulos suplementares, tá? E ângulos OPV. Olhe bem os conceitos de cada um e tentem desenvolver essas atividades. Lembre-se, aí nós temos algumas equações para serem resolvidas, tá certo? E você precisa saber desenvolver essas equações, tá bom? Beleza? Tem aí os problemas, resolvam, façam as suas atividades e bons estudos!